O jornalismo canábico, ele é a cara visível da questão da comunicação, né? O que é do passado são as legislações e o que pode vir a ser do futuro são as conquistas que a gente quer ter dentro desse mercado. A gente, há 10 anos atrás, achava que nunca estaríamos aqui num podcast debatendo sobre maconha, e cá estamos. Eu acho que a Buena Onda é o caminho. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. Criada em 2018, a Easy Labs atua no desenvolvimento, produção, distribuição e vendas de soluções naturais à base de canabinoides. É uma das primeiras indústrias a produzir e desenvolver fórmulas exclusivas em território nacional e a primeira especializada em cannabis a disponibilizar nas farmácias um produto fabricado localmente. A farmacêutica tem um modelo verticalizado, que integra 100% da cadeia de produção, que vai desde o cultivo de suas próprias genéticas na Colômbia, passa pela produção e padronização de insumos em solo brasileiro, até a formulação do produto acabado em Belo Horizonte. Esse modelo de negócio permite que a Easy Labs tenha o produto de cannabis mais acessível do mercado e garanta que os mais altos padrões de qualidade exigidos pela Anvisa sejam seguidos. Tudo isso permitiu que a empresa disputasse preço e ganhasse a licitação para fabricar produtos de cannabis que serão disponibilizados pelo SUS de São Paulo. De acordo com o governo, os produtos estarão disponíveis para a população para o tratamento de algumas epilepsias em maio de 2024. Para saber mais, acesse easylabspharma.com.br. Olá, olá, amiguitos! Cá estamos em mais um episódio do Cannabis Hoje Pode, então bora de papo. Nem todos sabem, mas uma das frentes que um jornalista pode assumir na sua carreira é fazer o meio de campo entre uma empresa, uma marca, uma causa e os meios de comunicação. A isso damos o nome de assessoria de imprensa. Ofício fundamental para que todos estejam na mesma página e para que a mídia como um todo saiba da existência de uma marca, de uma empresa e do que ela vem fazendo. O meu entrevistado de hoje faz exatamente isso, mas com o desafio de ter por objeto de trabalho a cannabis. E isso em um país onde, como você bem sabe, ainda estamos lutando pela regulação desse mercado. Hoje, então, eu quero entender como transpor essa barreira e, principalmente, como fazer a diferença e gerar resultados para os clientes por meio dessa nobre atividade. Gabriel Murga, seja muito bem-vindo. Obrigado, Anitta. Agradeço super o espaço e é muito importante também poder tirar um pouco dessa cortina de cima da questão que envolve assessoria de imprensa, relações públicas e a nossa plantinha querida. O jornalismo canábico, ele é a cara visível da questão da comunicação, né? E acaba que a parte de assessoria e RP, como sempre, está ali nos bastidores, mas é um processo de transformação que a gente tá em parceria, porque a verdade é que a mídia tinha uma visão pré-estabelecida, ela começa a se mostrar um pouco disposta a mudar, mas se a gente não fizer pressão, isso não vai acontecer. Rapaz, o garoto é tão maravilhoso e cheio de informações que ele já veio com o pé na porta contando tudo. Mas antes, Gabriel, pra gente quebrar o gelo, eu quero te fazer uma pergunta que já é tradicional aqui do Cannabis Hoje Pode, que é, voltando anos atrás, o que o Gabriel queria ser quando crescer? Então, quando eu era bem jovenzinho,
até os 12 anos eu queria ser astronauta. Aí, depois de um processo de romper essa coisa da timidez, eu fui fazer teatro aos 12, 13 anos. Eu entrei muito naquela de que eu queria fazer isso. Eu vou trabalhar com teatro, vou ser ator de teatro. Até que na época de vestibular, acabou que eu me inscrevi para várias faculdades diferentes, cada um num curso, para filosofia, teatro, cinema, relações públicas. E, embora eu não entendesse muito bem o que era aquilo, me chamava muita atenção que todo mundo falava, não, você é a cara desse negócio de relações públicas, você é a cara desse negócio. E no começo da faculdade eu fui meio assim, vou ver qual é, não sei exatamente, mas chegou um certo tempo que eu falei, cara, eu acho que eu estou fazendo exatamente o que eu queria fazer. É óbvio que enquanto estava ali naquele período da faculdade, a gente está cheio de dúvida, ansiedade, incerteza. Mas a partir do momento que eu passei dessa onda inicial, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Mas eu fui do astronauta para o teatro, que foi uma realidade, é uma realidade da minha vida também, até chegar onde eu me sinto confortável. Acho que eu estou exatamente onde eu gostaria, ainda que não soubesse quando mais jovem. Maravilhoso. E como é que você chegou, então, nessa coisa das relações públicas para cannabis? E aí, já aproveitando o gancho para perguntar quais são esses desafios, né, de trabalhar com a cannabis na assessoria de imprensa. Então, eu acabei parando nessa área de RP e cannabis muito por conta do jornalismo mesmo. O meu primeiro envolvimento mais direto foi ali naquele momento de regulamentação no Uruguai. Eu estava acompanhando os debates na Câmara dos Deputados e no Senado, e o que mais me chamou a atenção é que, embora os debates tivessem todos aqueles estereótipos que também tem no Brasil e que vão aparecer em todos os países da América Latina, foi a primeira vez que eu vi algumas pessoas, alguns deputados, alguns senadores e senadoras, tentando propor um debate sério sobre aquilo, para além da questão do moralismo, essa coisa muito uma pseudo-defesa da moral que acontece. Lá não, o debate estava em cima de uma questão técnica. Qual o país que a gente quer? Qual o futuro que a gente vai entregar para os nossos netos? Tem a coisa da família, né? Muito latino-americana, não tem como sair disso. Mas numa perspectiva de que sociedade é essa que a gente quer entregar para quem vem depois e para quem já está aqui. E aquilo me chamou muita atenção. Eu já trabalhava com RP, mais focado em outras áreas. Eu falei, pô, é isso. Se esse país aqui do nosso lado está pensando em fazer isso, a gente precisa se movimentar. E acho que o grande estalo foi a votação no Senado, a votação final lá em Montevidéu. Na época eu até fiz uma colaboração para um site daqui do Brasil, para o Terra, numa perspectiva de participação de leitor. E ali acho que foi a porta de entrada, para usar o jargão. Daí você falou assim, não, pera, vou me meter nisso aqui. E qual foi a primeira empresa? Como que você entrou, assim? Como eu tinha te comentado, eu entrei mesmo pelo jornalismo justamente porque na época, em 2012, 2013, não tinha a menor perspectiva dessa coisa de assessoria canábica, RP, nada, estava completamente fora da caixinha. E eu falei, bom, o caminho que já existe, que está ali meio que definido, é o do jornalismo. Então eu vou começar por isso aqui, porque a real é que você sabe, há 10, 11 anos atrás, a perspectiva de difusão de informação no Brasil era terrível. Eram as mesmas fontes denomináveis, que sempre estavam nas mesmas reportagens, com os mesmos vieses, sempre trazendo as mesmas perspectivas e sempre proibicionistas e negativas. Então aquilo ali também foi um outro gatilho que me despertou. Por que são sempre esses médicos que estão falando nas reportagens? São sempre as mesmas fontes, mas eram as mesmas, assim, você sabe bem de quem eu estou falando, eram 2, 3 profissionais e sempre eles que estavam comentando numa perspectiva de manutenção do proibicionismo. E acho que essa junção, contexto-fator Uruguai, mais uma percepção de que são as mesmas fontes, sempre defendendo os mesmos pontos, isso deu uma fogueirada na minha cabeça. E eu falei, pô, é por aí que eu entro. Sim, aí então você entrou como um colega meu, né, jornalista de impresso, mas teve esse pulo, esse salto para assessoria. Então isso aconteceu no Brasil ou já, enfim, fora ou com outras empresas na América Latina? Acabou que a vontade, ela surge no Brasil, mas eu consigo colocar isso em prática trabalhando para a Argentina, para organizações de lá, empresas de lá.
numa perspectiva que já estava muito mais avançada. Isso aí era a virada de 2017 para 2018. A Argentina ainda tinha uma regulação muito restrita, bem parecida com a regulação que tem agora no estado de São Paulo, com relação à distribuição de cannabis medicinal, restrição de patologia, 3 ou 4 patologias permitidas. E com a mudança de governo lá, na época na saída do governo do Maurício Macri para a entrada do governo Alberto Fernandes, isso começa a desenvolver em termos de marco legal, tanto com o ReproCan, né, que é o registro de pacientes que permite o autocultivo na Argentina, quanto na perspectiva empresarial. Isso aí de 2017 e 2018 para frente começa a abrir um mercado muito grande. E eu recebo um convite para trabalhar num grupo de empresas da Argentina, e a partir daí eu começo a trabalhar nessa perspectiva de relações públicas canábica, construção de marca, construção de planejamento estratégico, visão de médio prazo. E o mais interessante de tudo foi, de fato, pela primeira vez na vida, ter conseguido fazer um planejamento estratégico, ver ele nascer e ver ele se desenvolver até o ponto de que hoje em dia a gente já tem um trabalho relativamente consolidado na Argentina e acaba que muita gente me procura e tal, e isso é massa demais. Eu sempre vou agradecer que a porta foi aberta aqui no nosso vizinho, nos nossos irmãos aqui do lado, e hoje em dia tenho essa possibilidade de trabalhar com isso no Brasil também, mas sempre vou ser muito grato que nessa os argentinos estavam mais atentos que a gente. Muito mais. Então, assim, você teve que ir para outro país, né, para trabalhar com isso, porque não tinha ambiente no Brasil. E hoje a gente vive no Brasil esse ambiente que você encontrou lá fora. É mais ou menos isso? É bem por aí. Eu diria que o único vácuo que tem no Brasil é a questão da legislação, do marco legal específico. É onde tem mais pendente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um potencial econômico tão grande aqui e um potencial de negócios que já estão consolidados ou em andamento, que isso suplanta um pouco a falta do marco legal em termos de geração de emprego, geração de possibilidade de trabalho. E movimentação do setor. Aprendi sempre com os argentinos também, isso que a conta é Argentina vezes 5. Então, a gente está falando do mercado consumidor 5 vezes mais potencial do que lá. É muita gente. É muita gente. Não é um mercado do futuro. É um mercado que já está acontecendo. O que é do futuro o que é do passado são as legislações, e o que pode vir a ser do futuro são as conquistas que a gente quer ter dentro desse mercado. Arrou! Muito bom. Assim, eu queria saber também, do seu ponto de vista, quanto a não regulação, então, atrapalha o seu trabalho no Brasil, agora mesmo, assim, nos dias de hoje. Olha, eu acho que atrapalha muito. É como se, por exemplo, a gente estivesse falando de trabalhar numa indústria têxtil, mas a gente só pudesse comprar o produto pronto e exportar camisetas, por exemplo, calças jeans. É como se a gente não tivesse uma autorização para a indústria nacional desenvolver roupa, mas, ao mesmo tempo, a gente fosse um grande mercado consumidor de roupa, de que compra, venda, demanda nesse sentido. Então, a real é que a gente tem uma ampla demanda sobre consumo de todos os produtos que estão vinculados à questão da maconha, seja para uso terapêutico ou para uso industrial, e esse vácuo não acompanha. E, infelizmente, isso não é a realidade só do Brasil. A verdade é que quanto mais a sociedade se movimenta para pressionar os funcionários, os órgãos privados que estão fazendo esse meio campo ali na transição econômica entre países, o que é muito importante também na perspectiva de importação e exportação, quanto mais a sociedade se mover nesse sentido, mais avanço vai ter. E a real é que a gente aqui no Brasil, na perspectiva tanto da geração de negócios, como até do acesso do direito no acesso à saúde, do direito a esse acesso à saúde, ainda está um pouco não consolidado. E eu acho que a gente tem a oportunidade nesse ano aí de 2024 de... A estrada está toda na nossa frente. A gente tem que desenvolver marco legal, especialmente para a questão da cannabis terapêutica. Dá um pouco de vergonha parar para pensar que até hoje, 2024, isso não chegou na perspectiva de acesso à saúde, para além da questão econômica, que me parece que a gente está perdendo uma oportunidade incrível, incrível. Eu até comentei isso no evento que a gente teve em Mar del Plata, na Expo Indústria. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos têm crescido exponencialmente a geração de emprego.
A gente tem uma tendência aqui na América Latina, pela questão colonial, pela questão do imperialismo, de olhar sempre para o que está acontecendo nos Estados Unidos. E me espanta muito, especialmente alguns políticos de centro-direita que estão sempre muito vinculados a essa questão do desenvolvimento econômico, como esses números de emprego não chegam aqui no Brasil. Eu comentei isso com o ex-secretário de Comércio Internacional da Argentina. Que país do nosso continente pode se dar ao luxo de dispensar 220 mil trabalhadores empregados, trabalhadoras empregadas? É um contrassenso, assim. Total, mas assim, falando especificamente desse problema, né, da não regulamentação, de como isso atrapalha o seu trabalho na assessoria. Perdendo cliente, não podendo falar a respeito dos produtos dos seus clientes, em relação às redes sociais, assim, mais especificamente sobre esse trabalho de comunicação que você realiza. Em relação às redes sociais, justamente por causa dessa restrição das próprias plataformas, eu mantenho um perfil muito baixo. E não é nem muito a coisa do... você está preservando sua imagem, tentando fazer uma imagem de... Não, todo mundo que me conhece sabe exatamente qual é a minha imagem. Mas é muito pela questão da política restritiva da plataforma. E eu acredito que, de alguma forma, isso acompanha também a realidade do empreender com a planta. Porque, por exemplo, na perspectiva de tributação fiscal, por exemplo, isso aparentemente não faz tanta diferença eu trabalhar como assessor de imprensa de uma empresa de seguros ou de uma empresa de cannabis. Por esse lado, isso é massa. Na perspectiva do não me atrapalha burocraticamente manejar um dinheiro que está vinculado a isso. Muito embora, na perspectiva global, isso seja um dos maiores entraves para o desenvolvimento econômico. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas situações na perspectiva da relação com a mídia, e isso, para mim, é o que me chama mais atenção, porque não é muito... Passou daquela coisa, não é mais a coisa do tipo, a família está te olhando estranho, ou as relações sociais estão te olhando estranho. Mas um dos últimos trabalhos de grande porte que eu fiz aqui no Brasil foi um evento. Uma das editoras me perguntou assim: não, mas vocês estão fazendo isso aí como um teste, né? Não vai acontecer, não. E aconteceu pra caramba. Juntou um monte de gente na cidade de São Paulo, assim. Mas eu acho que o principal entrave está na relação fonte-imprensa, justamente nessa perspectiva. Muita gente não sabe, por exemplo, que a gente tem quase todos os estados da federação com legislações específicas. E eu não digo nem o grande público em geral, é mais a imprensa, às vezes quem está cobrindo. É uma questão que a gente sempre trava. Não tem o setorista a setorista de cannabis. Então, como é que fica isso? Como cada um consegue fazer esse acompanhamento, esse segmento de uma velocidade de informação que está em transformação constante? É muita coisa, é muito avanço, todo dia, toda hora. Então, assim, esse é um tema que me preocupa muito. Para além da coisa da restrição da rede social, que é uma coisa que é dada, que é colocada, eu acho que esse contexto da aprendizagem com os colegas, com as colegas jornalistas, é uma coisa que, assim, tem que ser desenvolvida. E eu sempre brinco, trabalho de relações públicas já é um trabalho pedagógico. Com cannabis, então... 10 vezes mais. Totalmente. E é interessante você falar disso, né? De que realmente não temos setoristas especializados, além de mim, claro, e de uns 6, né, uma meia dúzia de gato pingados, e que tem esse espaço que precisa ser melhorado, mas também os assessores de imprensa, né? A assessoria especializada faz melhor do que uma assessoria geral, na minha opinião, e eu queria saber se você concorda com isso e por quê. Eu concordo, e não é nem aquela coisa do Voltaire, do defender o filósofo. É mais a perspectiva de... Se eu for trabalhar com assessoria hoje em dia num segmento no qual eu não tenho hábito, não tenho contato, não tenho informação, vai me levar um período maior de pesquisa, planejamento, informação, checar com colegas que já são da área, do que se eu for pegar um tema que já está no dia a dia, que já está no cotidiano. Então, assim, a primeira diferença o primeiro detalhe seria essa questão técnica. Eu sempre dou esse exemplo. Eu tive no ano passado uma audiência pública em São Paulo, na discussão sobre cannabis medicinal e cânhamo industrial, e eu ouvi 3 versões que eu nunca havia escutado da palavra cânhamo, porque a pessoa provavelmente estava lendo aquilo, ela nunca foi informada daquela palavra, de como se pronuncia, de como se informa, qual o contexto. E, bem, isso é sintomático. Da mesma forma que vai acontecer nos eventos,
esse reflexo vai acontecer com a imprensa também. A tal da briga do não, mas o cânhamo não é maconha, não, mas a batata não é papa. Eu não sei que tipo de discussão, que tipo de lugar as pessoas querem chegar com isso, mas assim, não vão chegar a lugar nenhum, porque a questão ela é técnica e estrutural, tanto na perspectiva do conhecimento de todo mundo que está envolvido, como da própria imprensa. É um reflexo. A gente que está trabalhando com comunicação em cima dessa planta, em cima da maconha, a gente tem uma responsabilidade, tanto na perspectiva da difusão de informação responsável, quanto do papel didático e pedagógico que a gente tem, porque a gente está falando de uma luta contra um proibicionismo que tem mais de 90 anos consolidado. Então, assim, as pessoas elas são copartícipes e vítimas desse proibicionismo. É isso, Gabi. Gente, vou puxar para o intervalinho aqui rapidão e logo voltamos. Você, com certeza, já ouviu falar sobre os benefícios da cannabis para doenças como Parkinson, esclerose múltipla e epilepsia, certo? Mas e para melhorar a ansiedade da TPM e as suas cólicas, para enxaqueca, para prevenir gripes e resfriados? E para aumentar a disposição? Pois é, a Umora, marca de cannabis medicinal, atua justamente em situações do dia a dia. Ou seja, você não tem que estar doente para usar cannabis medicinal, mas você precisa consultar um médico para ter acesso a esses produtos. E a Umora facilita todo o processo para você. Siga @me.umora no Instagram e clique no link da bio para falar com a Concierge. Ela te ajuda em tudo. Umora, o princípio ativo do bom humor. E me diz uma coisa, antes, voltando, né? Então agora saindo um pouco da cannabis, voltando lá na época de ator, o que mais você fazia, assim, antes de entrar na cannabis? Eu acho que eu já fiz tudo. Dentro do teatro, eu já trabalhei com produção, iluminação, direção, atuando. E aí, é teatro pobre, né? É igual fazer evento sem orçamento. Tudo você. Você faz tudo, carrega a caixa, troca ideia, faz reunião com o subprefeito, conversa daqui, conversa dali. Então, assim, nessa perspectiva, eu costumo brincar que se você faz evento sem orçamento, você faz evento com orçamento tranquilamente. Então, assim, fora o teatro, depois que eu fiz muitos anos de teatro, fiz temporadas e tal, praticamente uns 7, 8 anos sem vida e sem fim de semana. Caraca. Quando eu entrei na faculdade, eu fui mudando um pouco de lado. E é muito engraçado, porque, assim, parando para pensar, meu primeiro estágio foi em assessoria de imprensa. Aí eu falei, legal, maneiro. Trabalhava na Infraero, que administrava o aeroporto Galeão. Só crise, coisa barra pesada. Aí, depois disso, eu falei, eu vou passear em outras áreas. Eu sou estagiário, eu tenho que rodar todas as áreas. E foi o que eu fiz. Trabalhei com pesquisa de mercado, trabalhei em redação de jornal, assessoria de político, tudo que você conseguir imaginar, assim, assessoria de comunicação. E um belo dia, quando eu vi, eu tinha voltado para a assessoria de imprensa. Porque eu acho que, no fim das contas, reúne um pouco de tudo que eu gosto de fazer. Um pouco da questão do teatro, um pouco da questão da escuta, tem a questão de escrever, como não, e principalmente de lidar com pessoas. Eu acho que o que reúne tudo isso é o fato de lidar com pessoas e tentar entender essas complexidades, esses nuances. Porque, embora todos nós estejamos centrados por um objetivo em comum, que seria a mudança na visão das pessoas sobre a planta, a gente sabe que tem muito viés isso, e que cada um vai ter a sua perspectiva, a sua individualidade, seus interesses, seus grupos de interesse. Então, eu acho que a assessoria de imprensa acabou que virou uma ferramenta que consolida um pouco do muito de tudo que eu gosto. E é maravilhoso que você tá podendo dar vazão a essa ferramenta, né? Expandir dentro da assessoria de imprensa, porque, pelo que eu soube, você tá lançando, né, uma agência, né? A Liamba 360, é isso? Você pode contar um pouquinho mais pra gente? É isso. É um sonho que já tinha forma na minha cabeça, uma ideia que já tinha forma, mas que muitas vezes essa coisa de emenda um trabalho no outro, pega um trabalho aqui, pega ali. E quando encerrou o ano de 2023, eu falei, não, eu preciso formalizar isso, colocar isso no papel. E a proposta é que esse ano, antes do segundo semestre, a gente possa fazer um lançamento oficial, até porque Laroê e Exu tem que ter festa, tem que ter música, tem que ter comida. Quando você tá lançando uma coisa nova pro mundo. Então, assim,
E é um projeto em si que me deixa muito contente, porque a verdade é que poder desenvolver essa perspectiva de relações públicas e cannabis já vinha uma coisa sendo amadurecida dentro do que eu acredito. E teve até um amigo que brincou, falou, cara, colocou lá, cara, agência de RP antiproibicionista, como é que vai ser isso? Eu falei, cara, vai ser como tá colocado. Eu acho que, assim, debater o antiproibicionismo, debater as imensas questões que cercam o que a gente precisa fazer em termos de reparação histórica, econômica, racial e social nesse país chamado Brasil, não é uma coisa menor. Quando eu estou nos eventos na Argentina, eu sempre pontuo a parada fundamental no entendimento da questão da política de drogas no Brasil, que é a questão racial. E, assim, não dá para deixar de falar nisso, não dá para deixar de tocar nesse ponto. E eu costumo brincar que tem essa perspectiva do mimetismo com o que acontece em Nova York. Brasileiros, temos uma tremenda oportunidade. Vamos ver o que eles estão fazendo em termos de licença, em termos de facilitação econômica, porque a verdade é que essa é a melhor coisa que Nova York já fez em todos os tempos e que o Brasil tem a ampla oportunidade de imitar sem ficar se sentindo mal, constrangido ou mais colonizado. Então, assim, a gente precisa avançar nessa questão. Não dá para se dar ao luxo, nós não somos a Suíça, com toda a realidade social complexa e multipátria que a Suíça tem, mas, na nossa perspectiva, a gente tem que fazer essa discussão. Não dá para deixar de lado, não dá para achar que é menor. Então, sim, está nascendo a Lambda 360, uma agência de RP antiproibicionista, porque não tem problema, e isso eu falo para os clientes, para as marcas, não tem problema você ser uma indústria que quer desenvolver cânhamo e que muitas vezes trabalha originalmente com algodão ou com outro tipo de tecido, e você quer promover a reparação social por meio do seu trabalho. O importante é o entendimento e a vontade de fazer. E aí ela pergunta, mas aí os conflitos... Para pensar, não é melhor ter uma empresa de um segmento qualquer que está vinculada à questão da maconha, que apoie e haja para efetivar ações de reparação econômica social? Não vale mais essa empresa desse segmento do que as 10 empresas do mesmo segmento que são contra? Eu acho que a gente tem que associar pela similaridade. E é isso, não tem questão nenhuma. Vamos supor, uma empresa do segmento farmoquímico que quer desenvolver nesse sentido, aposta nessa área, vamos junto, vamos desenvolver essa parceria estratégica. O que eu realmente não aceito, o que a gente não aceita na Lambda 360 é regulamentar a cannabis e proibir a maconha. Aqui não. Tem as outras agências para isso. Eu falei isso com um amigo, falei, cara, tem as outras agências. Não é a questão do... você está excluindo, você... Não, é uma questão de perspectiva. Uhum. A pessoa que não quiser, que tem uma empresa, que tem um segmento, que não quiser se envolver de alguma forma nessa discussão, embora eu ache impossível não se envolver. Exato. Todo mundo está envolvido nessa discussão. Mas quem não quiser se posicionar publicamente, tem as outras agências, tem as outras possibilidades, tem outros colegas que trabalham, mas a real é que não dá mais para a gente se furtar de tomar posição, até porque essa ausência de posicionamento gerou essa questão cristalizada e consolidada na mídia, que é o que a gente luta contra. E já é um posicionamento, né? Torto. Total. E, Gabi, você, além de assessor, você fez um trabalho incrível como produtor também na Expo Cannabis, né? Eu queria entender um pouquinho mais como é que foi o seu dia a dia, correria total o ano passado inteiro, imagino, com certeza. Mas assim, como é que era? Tipo, você escolhia quem ia participar dos painéis, você fazia contratações, como é que foi o seu envolvimento na Expo Cannabis, que foi um sucesso total, assim, né? Que todo mundo saiu falando maravilhas e ficaram apaixonados, né? Quem participou ficou realmente apaixonado por essa feira, que, enfim, foi a primeira edição e com certeza vão ter muitas outras, né? Eu acho que chegou para ficar. Acho que sim. O mercado de eventos, especialmente eventos de médio e grande porte no Brasil, chegou para ficar e a Expo Cannabis, ela é a ponta do iceberg. Ela foi a ponta do iceberg ano passado e a tendência é que isso se espalhe cada vez mais. Possivelmente a gente deve ter um evento de médio e grande porte aí no segundo semestre no Brasil, fora da região de São Paulo. Opa! Que particularmente é uma luta pessoal minha. Sim. Pra gente descentralizar. Sim. Sempre descentralizamos primeiro na Argentina, agora vamos descentralizar no Brasil.
é importante isso, essa perspectiva de girar. E eu acho que é isso, você trazer um evento desse tamanho para o Brasil, você começa a ampliar a discussão para além daquela coisa da porteira fechada, do petit comité, não, aqui, ó, no bolinho, nosso bolinho. Eu acho que foi importante nesse sentido. E um pouco do trabalho que eu desenvolvi na Expo foi essa perspectiva de fazer uma curadoria que fizesse sentido para um evento que está acontecendo em 2023. Eu acho que tem uma dificuldade grande dos empresários, e aí como eu aprendi brilhantemente na Expo, salve Joel, respeitosamente puxar a orelha dos empresários para eles entenderem o seguinte: não dá para a gente basear a experiência dos eventos no que a gente fazia na década de 90, nos anos 2000. O mundo avançou muito, mudou muito, e a perspectiva tem que ser a da profissionalização. Eu sempre brinco que profissionalização e ser um fumeta são duas coisas que devem caminhar seguramente juntas, porque estamos muito além do estereótipo da década de 80, de 90, do This is your brain on drugs, da frigideira com ovos, acabou. Então, assim, a gente tem que trabalhar numa perspectiva, se a gente está fazendo evento 2024, a gente tem que trabalhar na perspectiva de qual evento para frente, não para trás. Então, assim, eu acho que poder colaborar nesse sentido, na curadoria da programação, apontando o óbvio, porque assim, não é nada mais além do que o óbvio. A participação de mulheres, a participação de pessoas LGBTQIAPN+, a participação de pesquisadores, pesquisadoras negras e negros, são fundamentais para entendimento. É a questão, de fato, remarcando o que foi dito durante o evento, não é um favor, é obrigação. Então, assim, eu acho que o meu trabalho na Expo foi numa perspectiva de garantir que a curadoria fizesse algum sentido, ou pelo menos o máximo de sentido possível, dentro de um evento que foi realizado em 2023. Então, assim, pensar uma curadoria não é a coisa do inclusivo. Não é por aí, saca? Eu paro para pensar e eu tentei refletir um pouco do que eu vejo na minha vida pessoal. As maiores referências que eu tenho na perspectiva de debate sobre política de drogas são pessoas pretas, de áreas completamente diferentes, advogados, antropólogos, cientistas sociais, médicos, enfermeiros. Então, assim, não é possível, primeiro ponto, não é possível que sigamos mantendo o mesmo padrão da branquitude e achando que isso está massa. Segundo, não existe um modelo consolidado. A gente tem que estar atento, escutar. Aquela coisa do que nós antes falávamos, escutar com o coração aberto. Porque se você está escutando com o coração fechado, não adianta. É preciso ouvir a crítica, entender e assimilar, não na perspectiva do não gostam de mim, mas na perspectiva do querem que eu melhore. E eu acho que isso se aplica muito para toda a perspectiva de comunicação, de eventos. E a real é que foi um prazer, assim, trabalhar na curadoria na perspectiva de criar uma narrativa, de criar histórias. É óbvio que também é outra coisa que os empresários precisam entender o seguinte, até levantar a bola para um momento polêmico aqui. Na programação do evento, quando você tem uma pessoa, uma equipe fazendo a curadoria, essa equipe está apropriada de tudo que vai acontecer dentro do evento. Então, acho que é importante as marcas também. Se você é uma marca, você está fazendo um investimento de patrocinar um evento XYZ do segmento da cannabis, e a curadoria te indica que, olha, seria melhor você estar em tal horário, em tal dia, porque isso está adequado à programação e ao público. E foi o que não aconteceram com algumas marcas, porque justamente a visão do, não, eu quero nesse horário. E eu vi acontecer. Marcas que eu sugeri, vamos fazer no tal horário. Não, tal horário vai estar muito vazio. Tal horário estava cheio e quem fez não era de marca. Que ótimo, a mensagem foi transmitida para bastante gente. E as marcas, quando chegou nos horários que estavam previstos para as apresentações, elas se colocaram uma coisa, não está do jeito que eu imaginei. Bem, escutem as pessoas que estão trabalhando nos eventos, ampliem a diversidade das curadorias. Isso é uma demanda que eu, inclusive para outros eventos que eu vá trabalhar, uma coisa que está para além da discussão. Eu sempre brinco, o segredo é a comissão de carnaval da Beija-Flor.
Eram 8, 9 homens e mulheres, pessoas que debatiam e geravam uma parada que fatalmente ganhava o carnaval. Então, assim, há diversidade para além da coisa do parecer diverso, mas do de fato estar cercado de pessoas que entendam, porque a real é que tem muita gente capaz e competente nesse Brasil. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na curadoria. Como a gente recebia contato de pesquisadores, pesquisadoras muito capacitados, que estão fazendo doutorado. Eu brinquei com a galera, falei, olha, dava para fazer a programação de 23, 24 e 25 só com quem teve em contato com a gente no último evento. Então, é importante também, e a coisa do entender que o evento, muitas vezes quando você convida alguém para participar do evento, para palestrar no evento, é importante você ter aquelas figuras que são referências nas áreas, mas é importante você abrir oportunidade para as pessoas que estão começando no segmento. Porque senão é isso, você cai na máxima do mercado de trabalho. Eu preciso de alguém com experiência e eu não dou experiência à pessoa. A conta não fecha. É isso, e além de que a gente fica ouvindo as mesmas pessoas falando em todos os eventos, né? Então, sempre buscando as mesmas pessoas. Eu, inclusive, me fiz essa crítica, né? Na primeira temporada, assim, sei lá, chamei o Emílio, né? O Emílio, porra. Ele fala em todos os lugares do mundo e eu fui lá e chamei ele pra vir aqui também. Mas eu fiquei, porra, é interessante também trazer ele pra esse papo, né? E dele falar de coisas sobre a carreira dele, de coisas que ele nunca falou, mas é uma autocrítica que eu tento pensar também muito mais agora também nessa segunda temporada, de trazer pessoas, assim, não já tão repetidas, né? Figurinhas repetidas. E, Gabi, você também participou da curadoria do evento da indústria da cannabis lá em Mar del Plata, ou você ficou mais mesmo nessa coisa da comunicação, da assessoria de imprensa, do conteúdo? Não, lá na Argentina a gente tem essa perspectiva de fazer tudo de uma forma mais integrada, então estávamos na curadoria também, tanto 2023, que foi a edição em abril, na Semana Santa, em Mar del Plata, quanto a última, recém voltamos de Mar del Plata, aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de janeiro. E a verdade é que esse último evento a gente fez uma programação de debates mais curta, que também é um tipo de modelo de teste de evento que a gente tem buscado experimentar na Argentina, onde a programação está muito focada na realidade do local, sempre esperando para o âmbito nacional. Como a gente estava falando de um evento, a Expo Indústria agora mais recente, teve um festival de música também. Então eu tinha muito a preocupação de como integrar um evento que vai ter música no festival, logo tem uma perspectiva recreativa, um evento que carrega indústria no nome e que tem o viés econômico, a discussão sobre negócio e investimento muito forte, e dentro de uma consolidação do entendimento seguinte: o território é muito importante. Então, se a gente está em Mar del Plata, a gente precisa ouvir a gente de Mar del Plata. Se a gente está no Rio de Janeiro, a gente precisa ouvir a galera das favelas do Rio de Janeiro. Se está em São Paulo, tem que ouvir a galera das quebradas, dos movimentos de quebrada. Então, assim, a coisa da territorialidade tem que ser remarcada. Tem que ser remarcada, ela não é perfumaria, não é um detalhe, não é uma coisa que você usa para parecer mais atraente para um público que, teoricamente, é mais crítico. A territorialidade é fundamental. Então, assim, nessa perspectiva, a gente fez um evento com uma programação bem curta, mas que eu acho que fazia muito sentido. A gente trabalhou a questão de redução de danos, isso é uma coisa que eu acho, assim, bato o pé nesse ponto. Se você está fazendo um evento que tem uma mínima perspectiva de uso adulto, recreativo, responsável, trabalha a questão de redução de dano, coloca um stand. Não tem como colocar, procura organizações que trabalham com redução de dano, faz uma parceria. É um trabalho sério, é um trabalho necessário e é um trabalho que credibiliza uma discussão que é futura, mas é presente, que é o debate sobre a regulação do uso adulto responsável de todas as drogas. Isso vai acontecer na nossa geração. A gente, há 10 anos atrás, achava que nunca estaríamos aqui num podcast debatendo sobre maconha, e cá estamos. Então, assim, é preciso trabalhar nessa perspectiva integrada. Então, no Mar del Plata, a gente teve palestras sobre redução de dano. A gente teve a participação de um senhor que é um especialista em economia. 82 anos, estava no palco com a gente, debatendo. Foi secretário de Comércio Internacional do governo do Nestor Kirchner. E estava debatendo
em pé de igualdade, querendo aprender. Ele deu um exemplo que o pessoal ficou encantado no evento, falando sobre como grandes corporações atuaram para proibir a estévia na Argentina e como isso tem um paralelo com a proibição da maconha. Ao mesmo tempo que a Argentina já está exportando e já está importando, não tem uma regulamentação total. Então, quando ele colocou esse exemplo da estévia, foi uma coisa assim, caraca, concreta. E eu acho que é isso. A gente tem que entender. É óbvio que vão ter figuras nos eventos. Tipo o Emílio. Cara, o Emílio é maravilhoso. Ele é uma fonte incrível. Então, não escutá-lo chega a ser até uma coisa quase delicada. Mas tem o efeito também, esse efeito shopping. O que me incomoda muito com os eventos de maconha é o efeito shopping. Quando você está num evento, você não sabe se você está no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Peru, no Equador. Parece o mesmo. Então, acho que a gente tem que ser crítico nesse sentido. Sempre vou pleitear isso. A gente tem que criar um modelo nosso. A gente tem capacidade pessoal, humana, tecnológica. E é fundamental a gente estar sempre observando o que está acontecendo em volta e pensar na perspectiva de desenvolver um modelo próprio. Perfeito. E aí, já encaminhando para o final, a gente tem aqui umas perguntinhas que vão se repetindo também com os nossos convidados, mas de acordo com a área de atuação de cada um, né? Então, para você, eu queria saber especificamente sobre assessoria de imprensa, quais as dicas você dá para alguém que já trabalha com isso, mas que esteja pensando em trilhar um caminho parecido com o seu? Eu acho que a principal é meio que uma dica básica até para quem trabalha com assessoria de imprensa em geral. Pesquisar. Tem que pesquisar. A facilidade das palavras-chave do Google, você consegue se informar muito. Então, assim, informação, pesquisa e conhecer, óbvio, conhecer as fontes, mas numa perspectiva de conhecer mesmo, de buscar se informar, saber quem são os colegas que estão escrevendo, saber quem são os editores que são mais acessíveis, outros são menos. Tem uma coisa que, para mim, é uma dica valiosa de qualquer segmento que está travado. É isso aí, ó. Rufem os tambores, momento suspense. Mas, assim, se um segmento está travado para ser comunicado no Brasil ou em algum país específico, faça uma ponte com agências internacionais, elas pressionam o mercado nacional a tratar desses temas. É importante isso. Quando eu comecei trabalho na Argentina, era bem complicado, 2017, 2018, era bem complicado determinados meios mais conservadores darem alguma atenção para o que a gente estava fazendo. E na medida em que a gente pressionou, é um efeito perverso do colonialismo a qual fomos submetidos enquanto latino-americanos. Mas quando começa a sair nas agências, os meios locais se movimentam. Então é importante entender o que faz, as coisas que fazem os meios locais se movimentarem. E normalmente esse trabalho com as agências internacionais vai fazer com que determinado segmento seja credibilizado, a mídia que está ali no rolê hegemônico começa a perceber. Primeiro ela reproduz e não percebe. Depois ela começa a perceber. E à medida em que aquilo vai chegar a um editor que define não só o que publica, eles começam a se apropriar desse debate. Então, acho que é fundamental a gente ter esse trabalho de pesquisa e entender como que a imprensa vai aderir. Porque, às vezes, é uma questão só de mudar o ponto de vista. Eu sempre brinco assim, não é uma coisa, não tem nada consolidado. Ontem mesmo eu estava falando com um cliente, ele falou, mas tem alguém que conseguiu um HC e tal, que é meio assim. Eu falei, cara, esse perfil eu acho que funciona para esse tipo de programa. Sério, acho que funciona, a gente pode tentar. Se o porta-voz, se a pessoa estiver confortável, quiser tornar público o caso, vamos ver. E é isso, é entender que tem um segmento, tem um nicho, e que muitas vezes o que mais vai dar trabalho é achar a tal da volta de rosca, como dizem os argentinos, de qual caminho, qual gancho, né? Qual perspectiva que eu posso dar para esse tema. Maravilhoso. Quanto mais você pesquisa, mais fácil esse gancho vem. Verdade. E aí também, perguntar para você quais são os maiores aprendizados que você teve, então, ao longo dessa sua carreira dentro da cannabis? Olha, eu acho que os maiores aprendizados são na perspectiva de... Sempre brinco nessa coisa, a gente cresce ouvindo isso você tem que sair e não fechar nenhuma porta. Cara, realmente, isso é verdade. Mas eu acho que a gente tem que, dentro da perspectiva de construir respeito, estabelecer laços que sejam respeitosos para ambas as partes.
para nós e para o outro, para os outros, para o outrem. Porque, assim, sempre vai ter um ambiente competitivo. Essa coisa não tem jeito, gente, não tem jeito. Enquanto a gente estiver imerso no sistema econômico, político e social que a gente está, a coisa da competição ela vai acontecer. Mas eu sempre vou sugerir e vou recomendar, ainda mais num nicho tão específico quanto o nosso, que se mantenha uma boa onda entre as pessoas, que se tenha uma boa relação interpessoal. A gente nem tem mercado suficiente ainda para ficar um coleguinha brigando com o outro numa perspectiva de concorrência. Então, acho que a honestidade e transparência na relação pessoal é uma, e a outra é entender que a gente está movendo um movimento que está em andamento, não está pronto. Então, tem coisas que vão acontecer para a gente também. Isso aí é uma coisa que eu estou falando para você, para a nossa audiência e para mim também. Para a gente ter um pouco mais de paciência com um colega que muitas vezes não está habituado a cobrir aquele tema. Porque, assim, a gente também não sabia. Eu sempre dou um exemplo. Uma vez eu fui fazer um evento na Argentina e fui tomar um café com um correspondente. Ele falou: Gabriel, eu não entendo nada disso. Nada. Vou te falar o que eu sei. Eu sei disso, 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 disso e disso. De maconha eu não entendo nada. Então você me explica como se você estivesse explicando para alguém que não sabe nada. E o cara é um jornalistão, assim, brabo, na área dele, no segmento de energia e tal. Mas ele virou e falou: eu não sei. Então acho que para a gente também é importante entender a perspectiva do eu não sei. E se eu não sei, vamos pesquisar, vamos nos informar e tentar consolidar isso de uma maneira que seja mais agradável. Porque, assim, acho que o chave é a buena onda na relação interpessoal, na relação com a imprensa, na transparência, na relação com os clientes. Eu acho que a buena onda é o caminho. Boa! Bom, então aqui, com muita boa onda, vamos entrando nos quadros. Você topa vir com a gente? Topo, bora que bora. Bora lá. Bom, então o primeiro quadro aqui que a gente pergunta também sempre é uma história de fracasso. Uma história de fracasso edificante ou fracasso. Assim, uma coisa terrível que te aconteceu, mas que você não tem nenhum problema de compartilhar isso com o mundo. Eu acho que tem várias. Eu vou tentar pensar em alguma que seja interessante para a audiência. Mas o fracasso, ele consolida. Eu acho que a vida não pode ser só fracasso. Com certeza. Mas é impossível você construir, você criar, você ter essa perspectiva de aprendizado sem uma questão que envolve pensar que determinada coisa que aconteceu vai contribuir para que você possa evoluir nesse sentido. Eu acho que, assim, o meu maior fracasso nessa perspectiva, assim, pensando na questão da maconha, é uma coisa que, em parte, foi uma responsabilidade minha, em parte foi uma responsabilidade de mercado. Foi ter passado tanto tempo colaborando, fazendo colaborações pontuais, assim, como jornalista, e sem ter colocado a cara antes para fazer assessoria de imprensa canábica. Eu acho que, assim, foi uma coisa que eu, olhando com as lentes de hoje, eu acho que eu esperei muito tempo. Mas que ainda foi em tempo. Mas pra mim, assim, é uma coisa assim, se eu tivesse, quando eu comecei a colaborar como jornalista nesse segmento, lá em 2013, 2014, naquele momento eu tivesse apostado mesmo, que hoje em dia já não é mais uma aposta. Não dá pra falar assim, eu tô apostando num segmento. Não tô. Eu tô olhando um nicho que tá acontecendo. Mas na época, se eu tivesse apostado na perspectiva da loteria, do jogo, da sorte, não sei o que teria acontecido, mas acho que seria um caminho diferente que eu gostaria de ter feito. Então acho que eu apontaria isso. Como assessor de imprensa, como ser humano, a gente fracassa todo dia, né? Sim. Mas como assessor de imprensa, a gente fracassa muito. Mas acho que isso, de ter me escondido, me arvorado um pouco na questão do não vou ser jornalista canábico também. O que eu quero é ser RP canábico, ser assessor canábico. E vamos nessa. E já que, então, chegando no fim do fim, se amanhã legalizar, o que acontece com a sua carreira? Como a sua carreira vai ser impactada no pós-legalização? A real é que eu tô refletindo essa pergunta desde ontem. Eu acho que, assim, seriam vários impactos. Vários impactos. O principal é que, e isso é uma coisa até que me chamou a atenção quando eu tava refletindo, eu falei, gente, e aí, legalizou, como é que vai ser isso? A verdade é que isso é um processo, já tá acontecendo. Eu sinto um pouco dessa demanda em toda a mudança na minha perspectiva de trabalho.
que há 4, 5 anos atrás era uma colaboração pontual, um freela aqui, uma coisa de nicho. E hoje em dia eu já cheguei numa perspectiva, graças ao universo, graças ao Papai Exu aí, de que eu preciso muito me organizar para conseguir lidar melhor com os tempos, com as demandas, com as questões. Então acho que se legaliza amanhã, tô pedindo currículo, mandem pra agencialhamba.360.com, porque a perspectiva com esse cinza do mercado, com esse cinza da regulação, é de um crescimento exponencial. Eu não consigo nem imaginar o que aconteceria se a gente tivesse uma regulamentação completa. Seria uma expansão, assim, foi o que eu tinha comentado com você, um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa coisa, 200 mil empregos num segmento de um ano para o outro, gente, é muito emprego até para os Estados Unidos. É muito emprego. Então, assim, de fato, se legaliza amanhã, a gente ia ter muito trabalho, ia ser maravilhoso. É o projeto pelo qual eu trabalho, mas eu acho que tem que ter essa coisa. O primeiro ponto seria, se legaliza amanhã. Gente, vamos preparar para o amanhã já, sem essa coisa da meritocracia teórica. Se você quer trabalhar com maconha, quer trabalhar com cannabis, pesquisa, dá uma olhada, estuda, vê o que está acontecendo nos outros países, fica atento. Evite reproduzir conceitos e visões que são muitas vezes colocados ali pela grande mídia com um interesse específico, ou às vezes são até notas de agência que vão circular antes da hora, como aconteceu um caso ontem na Argentina. Uma agência grande publicou uma nota sobre política, 2 horas depois a nota não valia nada, porque mudou o projeto, caiu a lei e segue o baile. Então, assim, jornalismo é a arte de estar atento aos nossos erros cotidianamente. Então, acho que seria um pouco disso. Se legaliza amanhã, seria muito trabalho. E eu remarco sempre, a gente tem que pensar que legalização a gente quer. Porque legalizar, vai regulamentar, vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. Já está acontecendo. Mas para onde a gente vai com isso? Boa, Gabi. E Gabi, indica pra gente, né? O Cannabis Indica é um momento que a gente pede uma indicação de alguma coisa que você acha interessante. Então pode ser uma pessoa pra seguir no LinkedIn ou em outra rede, pode ser um livro, enfim, algum conteúdo. Você tem alguma coisa aí pra passar pra nossa audiência? Então, eu queria indicar, na verdade, um coletivo que é aqui da cidade do Rio de Janeiro, que chama Fala Acari. Queria pedir para vocês seguirem eles nas redes e apoiarem as campanhas de financiamento. Para quem não sabe, a Acari é um bairro que fica na zona norte do Rio de Janeiro, na periferia. E esse coletivo tem uma proposta de não só da questão do apoio à territorialidade, como também uma discussão muito séria de alto nível sobre a mudança na política de droga no Brasil. E é uma galera que é muito capacitada, e que, eu não gosto de falar coisa, odeio a palavra merece, mas que precisa dessa perspectiva do olhar de toda a sociedade. Porque o que acontece no Acari acontece em todo o Rio de Janeiro, o que acontece no Rio de Janeiro se reflete no Brasil, não tem muito como fugir dessa perspectiva. Então, sugiro a vocês conhecerem e apoiarem o coletivo Fala Acari, e para além disso, apoiarem também todos os coletivos e organizações que têm nos seus municípios, estados, no seu país, nas suas províncias, nas suas intendências, que trabalham na perspectiva de uma mudança na política de droga e numa mudança não só do olhar, mas também da atitude sobre a maconha e para com a maconha. Anotadíssimo aqui, Fala Acari, vou seguir imediatamente. Então é isso, chegamos ao final. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, por contar aqui com a gente, compartilhar suas histórias. Tenho certeza que tem gente aprendendo muito com você aqui no podcast e também na vida real fora. Mas é isso, volte sempre e tamo junto. Tamo junto, obrigado pelo espaço, é uma honra poder estar aqui no pod e deixar essa mensagem, né? Vamos trabalhar para fazer uma mudança concreta na perspectiva com relação à maconha, que é essa planta que todos nós amamos, lidamos, e alguns cultivam, outros observam, mas que na verdade faz parte da história da humanidade. E para os proibicionistas, pasmem, vai seguir fazendo. O choro é livre. E Gabi, antes da gente ir embora, deixa pra gente aqui como que as pessoas fazem pra te encontrar nas redes, né? Quais redes você tá disponível? Conta pra gente. Então, tô pelo LinkedIn,
Gabriel da Lúcia Murga, no Instagram, @glmurga, e quem quiser escrever por e-mail, pode estrear o e-mail novo lá, murga@lhamba360.com. Qualquer dúvida, qualquer detalhe, se alguém quiser entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica de trabalho, curiosidade mesmo, pode escrever, entre em contato, que na medida da perspectiva do tempo corrido, eu vou responder a você com o maior prazer e com essa visão sempre de poder somar e agregar. Uhul! Nossa área, quem faz somos nós. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!